pastor Luiz. Que Deus abençoe o senhor e a pastora Paula. Pastora Paula, a senhora faz falta aqui. Tudo bem que eu não venho muito aqui, mas a senhora faz falta aqui. Nós vamos ler o livro de Neemias. E eu quero dizer para vocês que aproveitem esse ano que está por vir. Se dediquem, senhores pastores, dirigentes de congregação, líderes de departamento, se dediquem a essa temática que Deus deu a vocês. Lá na nossa congregação, o Senhor nos deu um tema para 2022 que é redenção. E aqui edificação. E eu até o fim do ano que vem vou pregar redimidos para edificar. Tem que haver um propósito naquilo que Deus faz. E edificação, sem dúvida nenhuma, é o papel principal da igreja. Edificar é, sem dúvida nenhuma, o objeto de ação da igreja. A igreja precisa estar focada em edificar, levantar, construir, erguer, restaurar. E a igreja precisa ampliar essa percepção e essa visão de edificação. Se nós voltássemos no tempo e fôssemos para dentro da Bíblia, nós iríamos muito longe para falar de edificação e o porquê de se edificar. Se ficássemos bem pertinho, nós olharíamos para uma gama enorme de projetos que ficaram esquecidos por conta da pandemia, incluindo a sua espiritualidade. A maneira como nós perdemos o foco e passamos a priorizar a sobrevivência, isso também nos afastou, sem dúvida nenhuma, do maior propósito para o qual existimos, que é adorar. Eu entendo que houve um constrangimento muito grande, porque eu pelo menos descobri com muito pesar, mas ainda bem que há tempo que a igreja, apesar de estar levantada, mas tem ou teve muitas partes das suas edificações que não estavam bem aparelhadas ou estruturadas. Algumas instituições construíram suas casas na areia mesmo. E eu fico feliz, e vou dizer isso aqui para vocês, de púlpito, para a câmera, para alcançar aqueles que estiverem em casa e os que vão ver depois, que as pessoas precisam acordar e entender que o papel da igreja é edificar. Você não pode ter aceitado Jesus para continuar a mesma pessoa. Você não pode ser um crente que não mudou nada. Você não pode deixar de ser um membro que se assenta no banco e adora sentadinho e passa a ser um obreiro sem edificar nada. Como é que você assume uma congregação e no seu histórico não existe a pretensão de edificar? Aceite isso como um desafio. Olhe para aquilo que está diante de você e diga: eu vou melhorar isso aqui. Nós vivemos num ambiente tão sombrio, onde as mentes humanas estão tão cauterizadas pelo ego inflamado ou pela mesmice, que você vai ser muito mal visto quando você disser: eu não vou ficar calado, eu vou fazer alguma coisa. E aí então nós enxergamos na Bíblia
apesar de haver inúmeros homens e mulheres que hão de servir de norte para o ano de 2022, dentro deste tema, você vai descobrir homens e mulheres que ousaram edificar. Alguns saíram do zero, do menos zero. Outros edificaram sobre coisas grandes, que na minha concepção é pior. Porque tem gente no meio de obreiros, e espero que não seja aqui o caso, mas tem gente que tem medo de assumir departamento, congregação, porque quem o antecedeu era bom. E eu vou deixar aqui uma palavra para quem lidera departamento, para quem cuida de um rebanho. Arrebenta a boca do capeta. Não dá boi não. Vai para cima. Cria ânimo, arranja, arruma, pede, busca. Pede, não sei como é que você ora, mas deixa eu te dizer, quando você estiver orando, se faça isso sozinho, para o pessoal não achar que você está doidão, bota a mão na cabeça assim, ó. Quem gosta de prestar atenção nos pregadores, eu mesmo de vez em quando eu estou aqui no culto, ó. Senhor, acelera aqui, ó. Não deixe os meus neurônios morrerem. A ciência diz que eles enfraquecem aos milhões por anos. Eu não quero não. Deixa não. Eu quero ser um velhão ligeiro aqui, ó. Com a mente rápida. Obreiro com a mente retrógrada é a pior classe de obreiro. Não aceite. Diga não a essa condição de mediocridade. Diga não, eu quero ir para cima. Quero fazer a diferença. Eu quero ser o melhor dirigente desse departamento. Não tenha vergonha de falar isso. O que você não pode é dizer eu sou o melhor. Mas querer ser o melhor você pode. Quando você atingir essa condição de melhor, aí você ore que nem João Batista. Que ele cresça e eu diminua. Mas queira ser. Queira ser. Na congregação pequenininha, o pastor me botou na pior congregação. Ah, tá pego, pastor Luiz. Que eu vou engolir isso aqui, vou para cima. Aí alguém faz uma reunião, ó, vamos entregar esse departamento para a irmã lá. Tá, me dá. Tem ninguém aqui? Pois é, me dá. Só tem o nome? Pois eu vou melhorar o nome. Não tem gente para mexer, eu mexo no nome. Mexo no horário de oração. Dá aqui, me dá. Assim é o solteiro também. Sabia que tem uns meninos solteiros que não tem coragem de casar, porque tem medo de encarar a irmã, porque a irmã é embaçada. Casa com ela, mano, chama ela, vou dominar você. Desafio. Nossa, mas ele é mó bonitão. Casa com ele, deixa ele feio. Ninguém vai querer ele, só você. Casa, irmã, casa com ele. Nós precisamos, em nome de Jesus, e vocês têm poucos dias, 15, para se organizar psicológica, mental, espiritual e almaticamente. Arrumar as suas emoções. Deus está colocando vocês diante de um ano desafiador. Então vamos ler. Essas são as palavras de Neemias, filha de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados.
suas portas estão queimadas. Eu, ouvindo estas palavras, me assentei e chorei. E por alguns dias lamentei. E então estive jejuando e orando a Deus, ao Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. É top, hein? Está lendo aí? Está lendo? Está lendo. Ó, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam espalhados pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ponto final. E aí vem essa parte boa. Você lê todo o capítulo 11, primeiro, aliás, para ouvir Neemias encerrar uma oração e escrever de maneira visual, contemplativa. Olha que oração bonita. Quem já orou isso aí? Ouvir a oração de Neemias é refletir e dizer: uau, nunca fiz essa oração. Primeiro que nós, para orar como Neemias orou, precisamos ter lembrança das promessas. Deus te fez promessas. Você acha que você chegou até aqui sem nenhuma promessa? Será que você não entendeu ainda que você assumiu um hábito vicioso, um vício de viver sendo arremessado para o próximo estágio, o próximo nível, alimentado por promessas? E por que é que a gente desdenha daquilo que Deus nos prometeu? Ele disse: eu sei dos teus mandamentos, sei da tua lei, eu sei das tuas promessas, eu também sei das tuas alianças. Então, guarde comigo isso: mandamentos, promessas e alianças. Jesus, vamos ficar com Jesus, de lá para Jesus, para você não ficar muito perdido. Mas Jesus nos disse: eu tenho mandamentos para vocês. Mandamentos. Amem um ao outro.
E ame a Deus acima de todas as coisas. Isso é mandamento. Jesus também fez promessas. Quer ver uma promessa que a gente esqueceu? Que poucas pessoas têm coragem de orar assim. Ele disse assim, ó: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando foi a última vez que você orou e disse: sei que estás aqui, Senhor, podes perceber. Eu não estou bom para cantar hoje, não. Eu estou com medo de cantar e não aguentar. Então, sabe qual é o hino, não sabe? Quando foi que você começou essa oração? Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, para reconhecer, aleluia, tudo é teu. Quero, ainda que a figueira não. Olha aí, quem já cantou esse hino, levanta a mão assim. Quem já cantou esse hino alguma vez? Mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, vem, vem. Pois tu és fiel, fiel. Jesus nos prometeu: eu estarei convosco. Quando foi a última vez que você orou com essa convicção? Neemias recebe as notícias e diz: tô mal. Tá mal por quê? Porque não aguento. Para o ano que está por vir, diante de todas as expectativas, desde a OMS, ONU, Brasil, você, a empresa, o Mato Grosso do Sul, suas expectativas, seus projetos, que foram tirados das suas mãos há 2 anos atrás, as notícias, os cacos que nós vamos juntar agora, nesse dia 31 de janeiro, de dezembro, a reflexão que nós faremos de tudo aquilo que perdemos por conta desse processo. O que me dói é saber que poucos homens e mulheres assumirão o papel de Neemias. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não prostitui, a gente não passa a noite na balada, mas tem muita gente que também não ora, não se humilha, não clama, não pede. Perdemos a coragem e a ousadia, e vamos sendo levados por uma mesmice em todos os sentidos. Aceitamos as mesmas batidas, as mesmas notas, o mesmo som, os mesmos cultos,
os mesmos hinos, as mesmas leituras, as mesmas orações. Nos tornamos escravos dos métodos. Mas Deus está dizendo aos obreiros do Ministério da Fé: 2022 é ano. E se é para edificar, você tem que ter um motivo, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma direção, você tem que ter uma oração, você tem que ter um diálogo, você precisa melhorar isso. Neemias, sabe quem é Neemias? Por isso que eu disse, eu fico embasbacado, boquiaberto, felicíssimo, quando eu ouço Neemias terminar essas coisas fortes dizendo: nesse tempo, eu era copeiro do rei. Quer dizer o quê, hein? Coisas boas, coisas boas. Quando chegaram a Neemias, não foram procurá-lo, foi ele que os procurou. Ele é que estava interessado, viu, irmão? Alguns de vocês terminarão o ano de 2021 melhor do que começaram. Bem posicionado profissional, financeira, social, familiar e ministerialmente. Tem um trem tocando aqui, é o meu que está despertando. Isso aqui eu coloquei para mim saber que é a hora de parar, olha. Vou parar já já. Você vai começar o ano bem, irmão. Malhando. Barriguinha no lugar. Músculozinho, tudo funcionando em ordem. Mas e aí? Qual é o tamanho do teu interesse? Como é que você tem feito com as coisas que estão circundando você? Neemias falou: e aí, meu irmão? Como é que está meu povo? Ó, por isso que é perigoso e é por isso que ninguém gosta de perguntar, né? Neemias, olha que coisa trágica, hein? Tinha uma galera reclamando do cativeiro. Tinha uma galera brava com Deus porque estava no cativeiro. Aí veio alguém de lá de Jerusalém e falou: ah, pior está lá. A miséria está lá. Por quê? Porque o Senhor havia dito a Jeremias: diga para o povo que está indo para o cativeiro que esta é a minha vontade. Deus está dizendo nesta noite a alguns de nós: pare de reclamar do processo que você viveu, porque algumas pessoas qualquer processo dentro da vontade de Deus ainda é luta. Deus está, poesia, né? Deus está te ensinando a ser forte, rapaz. Deus te mandou para a casa da tua sogra. Deus te mandou para servir de faxineiro naquela empresa. Deus te mandou. Está pior, Neemias, lá está feio. A miséria está grande, a fome está terrível. Os muros de Jerusalém estão derribados. A cidade do Senhor está desprotegida. O lugar de paz não tem proteção. A cidade santa está sendo acessada por qualquer um. Carimaio, Neremas. Neemias disse: isso não pode ser verdade. Quando a paz está sendo ameaçada, quando
Raio Sherminai. Você não pode compactuar. Você não pode ser condizente. Você não pode admitir que está normal. Jeremias, ou melhor, Neemias foi orar. E nos ensinou como é que se ora. Lembra, Senhor, Tu tens os Teus mandamentos, mas Tu tens as Tuas promessas, e Tu tens as Tuas alianças. Deus fez algumas alianças com vocês. Você acha que Deus iria... ouviram o que aconteceu aqui? O louvor que foi cantado. Eu acredito que vocês conhecem um pouco da história do pastor Luiz, da pastora Paula e da sua família. E aí ele canta o hino assim: Deus mandou você remar. Ninguém assume nada sem ter tido uma conversa de aliança com Deus. A congregação é pequena, mas Deus tem uma aliança. O departamento é pequeno, mas Deus tem uma aliança. As pessoas são pobres, mas Deus tem uma aliança. O bairro é desprezível, mas Deus tem Ore isso. Ore isso. Ore isso no bairro onde você está. Abra a porta da congregação que você dirige. Coloque a caixa de som. Aí ele disse: eu, nesse tempo, era copeiro do rei. Estava muito longe de tudo isso. Eu estava me deliciando com a beleza das construções, os restos das edificações babilônicas. Eu estava convivendo com as esculturas místicas dos medos e dos persas. Estava andando no palácio do rei, onde essas pedras eram colocadas de modo que, extremamente desenhadas e organizadas, refletiam a beleza da natureza. O palácio dos medos e dos persas, segundo os historiadores, era uma grandeza e uma suntuosidade ímpar. Eu não sei você, mas você vai saber. É possível que não. Eu fui na casa de um deputado aqui no Mato Grosso do Sul, sei lá o nome daquele lugar lá. Você lembra não, né? Uma casa ali do deputado. Está gravando, então não vou dar nome para você não, deputado, que assim você não merece ganhar. Fui lá. Quando eu entrei na casa, uma casa enorme. Aí falaram assim: vamos almoçar. Eu perdi até a fome, pastor. Uma sala de jantar tão bonita, uma mesa tão linda. Aí eu sentei. Sentei aqui, a mesona aqui. Uma piscina que eles chamam de infinita lá na frente. Quem quer comer? Os pássaros lá no mato, lá os pássaros. A fome foi embora. Isso é na casa de um deputado no Mato Grosso do Sul. Neemias servia o palácio do rei, dentro do trono do rei. Ele poderia se desconectar de tudo aquilo, se desligar, viver a sua vida, cuidar da sua história, atender às suas prioridades, lidar com os seus dilemas. Neemias lidava com um dilema. Por ser copeiro, ele era responsável por provar a morte todos os dias. Era ele quem respondia ao rei: pode comer. Antes, aqui ó,
água para o rei. Bebe, Neemias. Bebe, Neemias. Pode beber, rei. Ele lidava com isso todos os dias, mas no capítulo 2 você vai ouvir o rei dizer a Neemias: ô Neemias, o que está acontecendo? Teu semblante está triste. Eu nunca te vi chorar. Está tudo bem. Ele vai dizer no capítulo 2: fiquei até com medo de o rei me entender mal. Não pude esconder. E olhei para o rei e disse: é por causa do meu povo. Nunca chorei porque comi comida envenenada. Eu nunca chorei porque poderia cair morto em cima da mesa do rei. Mas quando me disseram que a obra do meu pai estava abandonada, aí eu chorei de verdade. Eu quero encerrar a minha participação aqui hoje na introdução do que Deus tem para vocês, dizendo uma coisa que só Jesus pode fazer, viu? Será que você já surpreendeu o céu com o Senhor te visitando e dizendo para você: por que choras? Por que choras? E você de joelhos dobrados responde: eu choro porque em casa tem pão, em casa tem leite, em casa tem água, em casa tem luz, em casa tem Jesus. Mas tua casa está abandonada. Eu choro porque não encontro ninguém para comigo orar. Tua casa está abandonada. Imagine Jesus conversando com a mulher: por que choras? O céu pira com você, irmão. Quando o anjo vier te trazendo resposta, só levar pão, só levar o emprego para ele. E aí você diz: não é emprego, nem dinheiro. Eu quero verdadeira adoração. Eu não choro por pão, eu não choro por nada. Choro por sentir falta da tua palavra. Por que choras? Porque o teu semblante está mudado, Neemias. O que é que está acontecendo com você? Ele disse: eu não consigo ficar bem. A paz foi rompida. Os muros de Jerusalém estão derrubados. Não há segurança na minha terra. Eu não tenho outra coisa a fazer senão chorar. E eu te convido a levantar um clamor comigo hoje. Exatamente isso. Romper essa barreira das suas prioridades. Ou você acha que nós não temos motivos para chorar? Você acha que a igreja não tem motivo para chorar? A igreja, vou falar da igreja brasileira e vou encerrar. A igreja brasileira briga mais pelos políticos do que pela verdade. A igreja brasileira se expõe nas redes sociais mais por causa das suas vestes e dos seus selfies e das suas maquiagens do que pelo evangelho. A igreja brasileira está mais preocupada com o tamanho
Os nossos são viciados. E não é só em drogas, não. Tem droga também. Mas existem pregadores viciados na linguagem. Existem pregadores viciados no processo. Habituados a revelar, mas não revelam. Eles adivinham, eles pesquisam, eles mentem no altar. As nossas lideranças religiosas, eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir uma mulher. Como é? Os nossos pregadores viraram os nossos ministros. E as nossas lideranças religiosas trocam de mulheres. Não há mais expectativa de milagre. Não há mais expectativa de... São mulheres e mulheres nas igrejas chorando pelos seus filhos que estão perdidos nas drogas, maridos embriagados nos bares, filhos perdidos no crime. Como é que nós não vamos chorar? Para onde a gente vai? A gente constrói templos, a gente levanta e aluga salões, rendemos um dinheiro violento para a estrutura imobiliária do país, mas não há mudança. São 50 igrejas num bairro que tem apenas 30 casas, e nenhuma dessas casas ainda foi alcançada por essas igrejas. Como é que nós não vamos chorar? Os nossos evangelistas não evangelizam. Os nossos presbíteros não ensinam. Os nossos diáconos não servem. Os nossos cooperadores não cooperam. Ah, irmão, como é que nós não vamos chorar? Neriando, neremandarai, oh, larabás. E eles dizem: eu sei. Não fala, senão eles te cortam. E eu louvo a Deus porque ainda tem uns cantinhos. E hoje eu tenho que aproveitar esse cantinho e mandar uma mensagem para lá, crendo que a palavra de Deus é poderosa para alcançar essas pessoas. É por isso que eu não cesso, eu não me canso de olhar para uma criança que nem o Isaías e dizer: levanta ele, Jesus. Porque os magnatas não querem mais. Os magnatas querem descer de avião e pegar ele todo. Querem falar de dinheiro e não de poder de Deus. Eles fazem jogos políticos e até criminosos nos bastidores das suas canalices. Por que é que nós não vamos chorar? Então fique de pé comigo. Nós vamos levantar um clamor. Nós estamos a um passo de receber uma nação doente. Por isso Deus, com muita graça, deu a vocês esse desafio. Os muros das famílias foram derrubados com a pandemia. Os números das violências, dos espancamentos aumentaram. A destruição por conta de males como os traumas e as frustrações levaram pessoas à destruição e outras à beira do abismo por conta de processos depressivos que não param de crescer. As paredes da família Jerusalém estão derrubadas. Mas agora
agora com muita propriedade, com muita graça e com devido temor e pudor. Vire para o irmão e diga: eu sou copeiro do rei. Eu sou o copeiro. Eu sou copeiro do rei. Você é copeiro do rei. É hora de chorar por esta nação. É hora de chorar por essa realidade. Ore pelas igrejas. Quando eu cheguei aqui sábado, eu disse: Senhor, que coisa boa. Isso não está mais existindo, gente. Falei para o pastor Djalma, mas você percebeu a postura do pastor Luiz, a firmeza, a liberdade para falar, para instruir. Alguns podem achar estranho, mas não ache estranho não, meu filho. Tenha cuidado, porque tem algumas igrejas. Vou olhar para lá, vocês estão de boa, vou olhar para ali mesmo. Algumas igrejas, vou falar do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que é onde eu estou. Algumas das nossas grandes igrejas no Mato Grosso do Sul foram abduzidas pelo pecado, por um processo degenerativo, processual, que apareceu como um câncer. Bem-aventurado é aquele que ainda tem a oportunidade de olhar para o seu pastor e dizer: vamos edificar. Não desista. Pegue na mão do outro copeiro, enquanto ela vai louvando, a gente vai cantando. Enquanto ela vai cantando, a gente vai orando. Ore por Campo Grande. Ore pelo Rio Grande do Sul. Ore pelo Rio de Janeiro. Ore pela Igreja do Brasil. A minha juventude foi ouvindo que Deus faria um grande avivamento no mundo através da igreja brasileira. E eu estou vendo os muros da igreja brasileira derrubados. Mas neste ano o Senhor está mandando um recado para esta igreja. Ele está dizendo: